Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar mais dois fundos imobiliários de tijolo que atualmente estão pagando mais do que a taxa Selic. Às vezes algumas pessoas falam que os fundos imobiliários de tijolo não conseguem superar o CDI, mas conseguem sim. E não são fundos ruins para se investir. Vamos analisar aqui duas opções que temos atualmente para investir. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar para que assim você possa fazer uma boa escolha. E deixe seu like aqui no canal, pessoal, que é uma maneira de você ajudar. Deixe um comentário também. Coloque aí nos comentários se você já investe nesses dois fundos que eu vou mencionar e se algum deles lhe interessou, beleza? Então vamos lá. O primeiro fundo é o FATN11. Atualmente está custando aqui R$ 91,93. Dividend yield acumulado dos últimos 12 meses está de 12%. Seu P sobre VP está de 0,89. Então ele está aqui com deságio, com desconto de aproximadamente aí uns 11%. Tem uma liquidez média diária aqui de aproximadamente 800 mil. E nos últimos 12 meses ele está com uma valorização aqui de aproximadamente 7%. Aqui a gente pode ver que seu valor patrimonial por cota, no caso o seu preço justo seria R$ 103,07, porém como já analisamos, ele está custando atualmente R$ 91,93. Ele tem um patrimônio aqui de 317 milhões de reais. Aqui também podemos ver o seu histórico de dividendos pagos, pelo menos aqui do ano de 2020 até agora, 2024. E é notável, né, como o fundo ele vem conseguindo aumentar aí os seus rendimentos. Então lá no final do ano de 2020 ele estava pagando aqui na faixa de 57 centavos por cada cota e agora está na faixa aqui dos 85 centavos por cada cota, mostrando assim a sua evolução. Vamos aqui agora, pessoal, no último relatório do FATN11, conhecer um pouquinho melhor sobre esse fundo imobiliário de tijolo. Lembrando que esse fundo ele é do segmento de lajes corporativas. Aqui a gente pode ter uma noção. Ó. Ele menciona que atualmente o fundo ele possui quase 21 mil metros quadrados de área própria, composta por 68 lajes corporativas e as lajes estão distribuídas em 43 edifícios, em regiões consolidadas de São Paulo, como Vila Olímpia, Faria Lima, Berrini, Paulista, entre outras localidades. E ele menciona também que ele tem aqui 68 diferentes inquilinos. Então, o que é que o fundo ele faz? Em vez dele comprar totalmente um edifício, ele compra ali apenas algumas salas ou alguns andares daquele edifício. Então, ele consegue assim ter várias participações em vários edifícios diferentes. Então, ele não fica concentrado em apenas um prédio. Essa maneira do fundo ele investir, eu pessoalmente acho bastante interessante, já que ele consegue assim minimizar os riscos, né? Ele se diversifica. Alguns indicadores operacionais sobre esse fundo, aqui podemos ver a sua taxa de ocupação atual, está aqui de 98,6%, então ele tem uma vacância aí um pouco superior a 1%, mesmo assim uma vacância muito baixa, né? Isso é bastante positivo. Aqui também podemos ver com respeito aos meses de reajuste dos seus contratos, então nesse mês de julho aqui, teremos 9,5% de reajuste dos contratos atuais que ele tem. Podemos notar que todo mês ocorre algum tipo de reajuste. E ele menciona aqui também que a duração média dos seus contratos é um pouco superior aqui a 3 anos. Com respeito aos indicadores usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, então podemos ver que em 51% é usado o índice IPCA e em 47% é usado o índice IGPM. Com respeito ao seu demonstrativo financeiro referente ao mês de maio, podemos notar que o fundo ele teve uma receita aqui de quase 3,5 milhões de reais, ficou muito próximo, né? As suas despesas somaram o valor aqui de 879 mil reais. Então, no final, o fundo ficou com uma receita líquida aqui de 2.618 mil reais. E o fundo distribuiu em rendimentos 2.617 mil reais. Então ele distribuiu praticamente o que ele gerou, que foi exatamente os 85 centavos por cada cota. Um ponto positivo é que podemos ver que sua receita, o seu resultado final líquido, ele vem aumentando, né, no decorrer do tempo. Provavelmente deve ser consequência aqui dos reajustes dos seus aluguéis, que também vem aumentando aqui o seu resultado mensal. Então isso é bastante positivo para o fundo. Aqui podemos ver a distribuição geográfica dos escritórios que atualmente o fundo ele tem, né? Ele tem atuação aqui em 6 regiões da cidade de São Paulo, porém a que mais se destaca é a Vila Olímpia, onde ele tem aqui 59% dos seus imóveis estão localizados nesse bairro. Mais embaixo aqui a gente pode ver o segmento de atuação dos seus inquilinos. Então ele é bem diversificado, apesar de ser um fundo pequeno, né? Ele tem aqui inquilinos que têm atuação em vários setores. Se destaca aqui em especial 3, né? Que são serviços financeiros, que corresponde a 23%, tecnologia, que corresponde a 16%,
e consultoria, que corresponde a 9%. Aqui também podemos ver correspondente à sua evolução com respeito ao número de cotistas, né? É um fundo que no ano aqui de 2024 tem aumentado bastante o número de cotistas, então isso é bastante positivo. É um fundo que está ficando aí mais conhecido, né? Que vem entregando bom rendimento, então isso é muito bom para o fundo. E aqui também, pessoal, podemos ver com respeito à sua alavancagem. No momento, o fundo ele está pagando aqui 2 CRIs, esse primeiro e esse segundo aqui que eu estou mostrando para vocês. Os dois estão indexados ao índice IPCA, com uma taxa fixa aqui também, que eu estou selecionando para vocês. E aqui também podemos ver o valor que ele ainda está devendo para cada um desses CRIs. Nesse primeiro, ele deve aqui 34 milhões de reais e nesse segundo 21 milhões. Então, somando aqui, ó, podemos ver que sua alavancagem atual está na casa aqui dos 55,8 milhões de reais. E aqui por último vocês podem ver a imagem de alguns dos ativos, né, que atualmente ele tem participação. Então ele vai mostrar aqui alguns dos prédios que atualmente ele tem participação, ele vai mostrar também por dentro, né, de cada um deles, vai trazer também informações sobre cada um das salas ou andares que atualmente ele é dono. Então ele vai falar aqui o nome do edifício, a região de localização desse edifício, o tamanho que é do fundo, o vencimento do contrato e o índice usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Então, se você for passando aqui, você consegue conhecer cada um dos ativos que atualmente o fundo ele tem. Então, como eu falei, ele compra, né, algumas salas, alguns andares ali de cada um desses edifícios. Então, dessa maneira, ele consegue se diversificar bastante, minimizando também os eventuais riscos. Apesar de ser um fundo de lajes corporativas, que é um segmento que sofreu bastante, né, que vem sofrendo bastante, ele é um fundo que tem uma taxa de vacância de apenas 1%. Então, mostrando assim que essa maneira do fundo investir tem tido bons resultados. O próximo fundo, pessoal, também é um fundo de lajes corporativas, o KORI11, é o fundo aqui da Kinea. Atualmente está sendo negociado a R$ 103,90, dividend yield aqui na casa dos 7,22%. Talvez você me questione, sim, Lucas, mas ele não está conseguindo superar o índice IPCA. No acumulado dos últimos 12 meses, não, porque ele é um fundo que começou lá no final de 2023 e ele só começou a pagar rendimentos em janeiro de 2024. Porém, o rendimento mensal que ele paga é superior a 1% ao mês. Então, isso no acumulado dos últimos 12 meses vai dar um resultado aí bem superior à taxa Selic atual. Seu P sobre VP está aqui de 1,03, então ele está com ágio, no caso custando mais caro, aproximadamente 3%. É um fundo que tem uma liquidez na casa aqui de 1,2 milhão de reais e nos últimos 12 meses ele se valorizou aproximadamente 8%. Aqui a gente pode ver que o valor patrimonial por cota KORI11 seria aqui os R$ 100,73. Porém, como já vimos, você está custando aqui R$ 103,90. Então, está custando mais do que ele realmente vale. E atualmente ele tem um patrimônio aqui na casa dos 969 milhões de reais. E descendo aqui a gente pode ver o histórico, né, de pagamentos em dividendos desse fundo. Como eu mencionei no início, ele começou em janeiro de 2024 a pagar rendimentos, então já pagou aqui 6 vezes. Podemos ver que ele se mantém nesse R$ 1,25 por cada cota. Então sua rentabilidade atual, se subirmos aqui, podemos ver, ó, seu dividend yield, pelo menos nesse último mês que foi de junho, correspondeu a 1,19%. Então se pegarmos aí no acumulado, né, até final do ano, ele vai conseguir superar tranquilamente 12% de rentabilidade ao ano. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial, que é correspondente ao mês de junho de 2024, considerar alguns pontos sobre esse fundo e entender melhor como é que ele funciona. Primeiramente, aqui já temos duas informações importantes. Sua vacância física atualmente está aqui de 7,39%. Ele diminuiu um pouco, né, já que no mês anterior estava de 7,94%. Lembrando que vacância física, ela calcula aí a porcentagem de espaços dos imóveis do fundo que estão desocupados, então que estão vagos. E sua vacância financeira atualmente está aqui de 6,13% e diminuiu também, já que antes estava aqui de 6,44%. E vacância financeira é a receita que o fundo está deixando de ganhar. Pode ser por inquilinos que não estão pagando o aluguel, carência de pagamento para um dos seus inquilinos e também pelos seus imóveis que estão vagos. Então o fundo está deixando de ganhar receita por não ter inquilino naquele imóvel. Aqui podemos ver que o fundo atualmente ele tem aqui 4 edifícios comerciais, apresentando essa aqui de divisão de área e de receita. Então atualmente seus imóveis estão localizados aqui na cidade de São Paulo e também na cidade do Rio de Janeiro. Se destaca aqui em especial a cidade do Rio de Janeiro, que está composta aqui 61% dos imóveis que atualmente ele tem participação, e São Paulo está aqui com quase 39%. Os índices usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, ele usa 3, porém seu principal é o índice IGPM, que ele usa aqui para poder fazer o reajuste em 64% dos seus contratos,
e o índice IPCA, que ele usa aqui em 34% dos seus contratos. Além disso, ele também usa aqui o índice INPC. Um ponto muito interessante desse fundo é com respeito aqui ao prazo médio de contratos, que está aqui na casa dos 11 anos. Então, são contratos aí longos, com uma duração realmente muito boa. Ele menciona aqui, 42% dos seus contratos vão vencer a partir do ano de 2028 em diante. Temos mais algumas informações relevantes sobre esse fundo, pessoal. Atualmente, o fundo ele possui aqui 50 inquilinos e aqui ao lado a gente pode ver o setor de atuação desses inquilinos. Então, ele também é bem diversificado, porém se destaca aqui dois segmentos, que é o segmento aqui de serviços, que corresponde a 41%, e o setor industrial, que corresponde a 23%. E mais embaixo aqui a gente pode ver a localização e o nome, de cada um dos ativos que atualmente ele tem participação. Apesar dos 4 imóveis que ele tem, 3 estão localizados aqui na cidade de São Paulo. Porém, o seu imóvel lá do Rio de Janeiro, por ser um centro empresarial, ele é responsável pela maior receita do fundo atualmente. E aqui a gente pode ver o portfólio de imóveis, que o fundo ele tem. Então ele vai falar aqui o tamanho do ativo, como eu mencionei, o do Rio de Janeiro aqui é o maior, tem mais de 23 mil metros quadrados de construção. Menciona também o valor de avaliação, é o imóvel mais caro que atualmente ele tem, os tipos de contrato, ele menciona também sobre a vacância financeira atual e quem são os inquilinos que estão nesse imóvel. E também a participação do fundo em cada um dos imóveis. Então esse daqui, 100% do imóvel é do fundo Core 11. Esse segundo aqui também, Alameda Santos, também é 100%. Esse outro aqui, o Morumbi, ele tem 82% de participação. E nesse outro aqui, ele tem 89% de participação. Com respeito ao demonstrativo financeiro do fundo, podemos ver que o fundo teve uma receita total aqui durante o mês de junho, já pegando toda a sua receita e diminuindo pelas suas despesas, ele ficou aqui com um resultado líquido de 11,3 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos 12 milhões de reais. Então, como ele tinha uma reserva acumulada, ele usou aqui 688 mil reais para conseguir pagar exatamente esses 12 milhões de reais. Ele gerou R$1,18 por cada cota, pegou aqui 7 centavos de resultado acumulado para poder pagar R$1,25. E aqui por último também o fundo ele faz um resumo de cada um dos ativos que atualmente ele tem. Então ele vai falar aqui a área bruta alocável, a taxa de ocupação atual, a localização e a participação do fundo em cada um desses imóveis. Então, pessoal, esses são aí 2 fundos imobiliários do mesmo segmento de lajes corporativas que estão pagando mais do que a taxa Selic. Então, são boas opções aí de investimento. São ativos bons, têm boas gestoras, bem diversificados, vacâncias bem controladas, tem bons inquilinos também. Então são 2 fundos aí que têm um bom potencial para futuramente entregar um rendimento ainda melhor para os seus cotistas. Deixa aí nos comentários o que é que você achou desses 2 fundos imobiliários de lajes corporativas. Vale a pena investir? Está com interesse em investir em algum deles? Deixa aí nos comentários sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.